Aproveitando esse momento de retomada, que a nossa vida começa a voltar ao, entre aspas, normal, né? Eu vi uma necessidade de trazer essa fala para que todos, mesmo nós que já somos frequentadores, reforçar, e para aqueles que estão vindo tenham uma noção da amplitude do trabalho de uma casa espírita, né? O quanto isso é um ponto de referência para os amigos espirituais conseguirem executar os seus trabalhos, que nós vamos chegar lá nesse assunto. Antes de chegar no assunto principal, eu optei por fazer uma pequena revisão na história que vai nos trazer algumas possibilidades de comparação do que foi e do que está sendo hoje. Primeiramente, nós vamos dar uma pequena passada no contexto histórico do século XIX, onde a doutrina foi lançada, podemos dizer assim, por Allan Kardec, né? O contexto na França e Europa naquela época era uma convulsão social muito grande, né? Nós tivemos em 1789 a Revolução Francesa. A Revolução Francesa mudou o rumo da sociedade europeia daquela época, por conta que uma pequena parcela da população, 2%, detinha o poder político, isenção de impostos e levava do jeito que queria, conduzia a sociedade do jeito que queria. Essa grande revolução veio da parte popular e dos empresários e dos comerciantes reclamando por direitos, né? Foi onde que essas convulsões levaram, foi denominado na história que foi a época que o saber, que a descoberta estava em pleno vapor, né? Foi onde que Allan Kardec, em 1857, lançou o Livro dos Espíritos. Até essa data, começou a ocorrer no mundo manifestações, né? De 1830 até 1854, quando foi aberta a primeira casa espírita em Nova York. Até essa data, começou a ocorrer manifestações que hoje nós entendemos como manifestações mediúnicas, mas que para a ocasião eram absurdas, né? Uma das mais famosas, dentre várias, em 1930, existia uma comunidade nos Estados Unidos derivada dos Quakers. Quakers era uma sociedade, uma casta dentro de uma sociedade que tinha suas regras próprias. Cristãos, muito fervorosos, e que dentro dessa comunidade começaram a ter comunicações, né? Logicamente, logo todos já ligaram com é coisa do demônio. Você viam pessoas, padres, pessoas comuns falando em outra língua, mas, né, então isso despertou muito interesse, né? Um dos pontos chaves foram que muitas comunicações dos indígenas americanos, mas eles vinham para ser doutrinados e não para ensinar. Então isso foi quando começou esse movimento, a espiritualidade já trabalhando para trazer essa revelação, né? Lá atrás. Tudo bem. E logo em seguida, em 1865, foi fundada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Dentro de todo o contexto que foi criado o estatuto para essa casa, com o aval do Estado, que tinha que ter essas regulamentações para não se tornar banal, para não se tornar somente atrações frívolas e sem sentido, né? Eu estou falando disso de uma maneira muito simplista, porque isso requer temas assim que daria muitas palestras. Tem um filme de Allan Kardec que explica muito esse tipo de coisa, mas eu só estou dando um en passant por conta que a gente vai fazer um pequeno comparativo do que foi lá atrás e o que nós estamos vivendo hoje, né? A sociedade como um todo, né?
Então, dentro desse contexto, foram definidas e denominadas 3 tipos de reuniões que existiam na época, né? Reuniões frívolas, experimentais e instrutivas, né? Pequeno comparativo. Hoje a gente tem reuniões mediúnicas padrão, né? A gente já sabe da função dessas reuniões, né? Vamos lá. Eu só vou ler esse trecho das reuniões frívolas para a gente ver a mentalidade que tinha na época. As reuniões frívolas se compõem de pessoas que só veem o lado divertido das manifestações, que se diverte com as facécias dos espíritos levianos, os quais muito agrada essa especialidade de assembleia, a que não faltam por gozarem nelas de toda a liberdade para se exibirem. É nessas reuniões que se perguntam banalidades de toda a sorte, que se pede aos espíritos a predição do futuro, que se lhes aprova a perspicácia em adivinhar as idades, ou de que cada um tem no bolso, em revelar segredinhos e 1000 outras coisas de igual importância. Então, o entendimento se fez através dessas ações. Como que precisou, foi necessário que houvessem essas reuniões frívolas para que se despertassem a ideia de que existia algo mais. Então, para a ocasião, foi necessário que tivesse, com a permissão dos espíritos, e era a maneira com que eles iriam começar a trazer o conhecimento. Logo depois disso, veio as reuniões experimentais. Experimentais tenha particularmente por objetivo a produção de manifestações físicas, onde já existia a comunicação e até a mudança de feição por parte dos médiuns, e as instrutivas que já começaram a ser os moldes das que nós temos hoje. Mas isso foi com muito trabalho, e a Associação Espírita, quem quiser ter um conhecimento mais profundo, no Livro dos Médiuns tem todo o estatuto, só para efeito de comparação de como hoje a gente trabalha com o Espiritismo. Deixa eu passar aqui. Andando um pouquinho mais adiante, em 2 de janeiro de 1884, foi fundada a Federação Espírita no Brasil, ok? Chico Xavier nasceu em 1910. Perceba que nessa época grandes eventos ocorriam na nossa humanidade. Lá atrás, a Revolução Francesa, onde houve uma grande inquietação social e se despertou a espiritualidade trabalhando para trazer essa nova conduta. Na época que foi lançado o Chico Xavier e a fundação da Casa Espírita no Brasil, né? Um pouco mais adiante, os eventos da Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde também o mundo estava em convulsão. A gente pode observar que, mais uma vez, nos momentos mais difíceis, a dor prevalecendo, é que o ser humano começou a ser conduzido para esse despertar, né? Onde se parecia que o mundo estava entregue à própria sorte, a humanidade estava sendo assistida pela espiritualidade de uma maneira muito intensa. E somente através da dor é que se começou a buscar o divino, começou a buscar a religião, o inexplicável que muitas vezes não se entendia, né? A gente observava que nas reuniões de Chico Xavier, quando ele tinha, era predominantemente pessoas desesperadas, com perda de entes queridos, querendo saber, né, o que acontecia. Olha a maneira com que nós fomos movidos ao despertar, não é? Todas as religiões, sem exceção, têm o seu real fundamento, né? Não temos privilégios por ser espíritas, por conhecer a doutrina, por saber que existe vida depois da morte.
A espiritualidade atua incessantemente em todas as vertentes religiosas, né? Qualquer situação, os bons espíritos vão estar trabalhando em prol dos seus fiéis seguidores. Existe um exemplo no livro do Dr. Inácio, A Escada de Jacó, que ele fala, dentre outros relatos, sobre essa questão de desencarne, de guerra, de droga. Ele fala sobre a assistência, a época que foi psicografada. Ele relata a guerra no Golfo Pérsico, uma guerra brutal, já na Idade Moderna, né? E que muito desencarne. E ele visitou as regiões da guerra, aonde muitos muçulmanos sendo desencarnados, e ele achou interessante. Ele falou: eu gostaria de aprender um pouco mais. E logo acima, em esferas mais próximas daquela região, existia um trabalho intenso de espíritos resgatando aqueles irmãos desencarnados pela guerra. Mas ele até achou interessante, porque eram trajes diferentes do que habitualmente ele, sendo um espírito trabalhador da doutrina, via. Eram exatamente trajes muçulmanos. E existia o trabalho dos imãs. Imãs são líderes religiosos muçulmanos que fazem um trabalho como padres e como doutrinador espírita. Os imãs trabalhando em grandes acampamentos, né, direcionando as leis do Alcorão para aqueles irmãos desencarnados que estavam em nova situação. Então, não necessariamente aqueles irmãos precisavam ser resgatados por irmãos espíritas, de centros espíritas. Estavam sendo trabalhados por amigos de outras religiões. E por que eles precisam desse condicionamento? Determinada faixa de povos precisam de uma determinada religião para que tenha uma conduta. É sabido que o islamismo ele tem uma conduta rígida, né? Necessariamente aquele espírito que reencarnou naquela região, ele precisa desse condicionamento. Assim como evangélicos, católicos, cada um vai atingir a sua faixa de entendimento. O objetivo maior é Deus. Aí nós chegamos na casa espírita terrena. Uma definição bem simples aqui. A casa espírita tem a função de auxiliar a evolução espiritual por meio de reforma íntima e moral dos espíritos encarnados e desencarnados, amparando e consolando-os nas dores e dificuldades. Esse trabalho ocorre com esclarecimento da consciência através do estudo da doutrina revelada pelos espíritos superiores. A casa espírita é mais um ponto de acolhimento, de entendimento, para que nós, seres humanos encarnados, possamos curar as nossas dores, curar os nossos ferimentos, de uma maneira diferente, de uma maneira que aborda muito mais direcionando as nossas potencialidades para resolver os problemas do que simplesmente esperando de Deus um milagre. Na casa de espírita não existe milagre, existe muito trabalho, certo? Cada casa espírita tem a sua função, tem a sua denominação aqui na Terra. Esta casa foi fundada há mais de 45, 50 anos, com certeza, né? Ela tem a função de um pronto-socorro espiritual. Se a gente fazer um comparativo com o pronto-socorro terreno, quando nós vamos ao pronto-socorro, é que alguma coisa grave aconteceu, né? Se cortamos, se batemos, estamos com dor. Mas logo somos encaminhados para uma especialidade. A ideia desta casa é exatamente isso, portas abertas através do seu fundador, o vovô Antônio. Ele sempre tinha essa fala: nunca podemos negar oportunidade de trabalho a ninguém. Então, que venham as pessoas com uma determinada curiosidade, por qual motivo seja que elas entrem por essa porta, que elas se sintam à vontade e que possa ser um ponto de partida para o seu desenvolvimento pessoal. Geralmente a gente chega até uma casa espírita ou qualquer outra situação religiosa porque a gente está sofrendo muito. A gente toma decisões
E as decisões muitas vezes na vida nos levam a buscar a Deus. E chegando nessas casas, nós temos o acolhimento. Toda a preparação ambiental que existe aqui por parte dos espíritos é muito séria, é muito grande, né? A gente tem que agradecer sempre por ter tido essa oportunidade, né, de nos ajudar e ajudar quem está ao nosso redor. Quando uma pessoa vem ao centro espírita, seguramente traz mais 4 ou 5 espíritos afins. Não vamos discutir se é bom, se é ruim, se está fazendo mal, se não está. Não, essa não é a ideia. Mas por afinidade, esses espíritos vêm até aqui. Existe o trabalho de influenciação, o ambiente. Quando nós entramos nessa casa, eu não sei, acho que todo mundo nos sentimos diferentes. Parece que alguma coisa está diferente, né? Muitas vezes eu também não sei explicar, mas uma sensação de bem-estar, uma sensação de conforto, é exatamente isso que a casa está proporcionando. Momentos para que a gente reflita, que a gente olhe para dentro de nós, né? Hoje eu estou aqui, mas qualquer um de nós aqui pode estudar, pode se vincular à casa e estar participando da casa de uma maneira ostensiva. Isso, um dos pontos que mais me seduziu na doutrina espírita foi exatamente isso, essa liberdade e esclarecimento verdadeiro, né? Olha, não se fala, olha, você não faz isso, você não faz aquilo, pode isso, não pode aquilo. Fala, filho, a lei é essa. Está aqui. Descubra, siga, lute. Essa é a grande finalidade do movimento espírita e, em consequência, da casa espírita também. Além das ações sociais, existem os trabalhos mediúnicos, que são portas de entrada para os espíritos que estão sofrendo desencarnados, que muitas vezes, que já faz quase 2 anos que nós não temos os trabalhos, né? Mas é uma lição para nós encarnados, é um presta atenção, uma maneira mais simples de se dizer, para os verdadeiros problemas que podem trazer um espírito, né? Imaginamos hoje nós temos um tantinho assim de conhecimento, que sabemos que nós iremos embora, que estamos aqui por uma breve passagem, com todo respeito aos problemas individuais de cada um. A gente sabe o quanto é difícil, mas imaginemos uma situação onde, e nós muitas vezes não conseguimos trabalhar a dor da perda, sabendo que essa pessoa vai estar sendo acolhida, vai sendo trabalhada, vai sendo tratada, nós sentimos, nossa vida balança. Imaginemos um irmão desencarnado que nunca teve contato com a morte, com o assunto Deus, completamente desconexo. Quantos problemas podem ser gerados para esse indivíduo até se conscientizar? Isso pode demorar séculos. É exatamente aonde o trabalho mediúnico, onde a equipe espiritual, aproveitando as nossas energias mais densas, que nós geramos energias em tudo que nós fazemos, no nosso alimento, na nossa fala, no nosso andar, tudo é energia. Essas energias que nós estamos disponibilizando hoje são utilizadas para auxiliar exatamente esses irmãos que desencarnaram e que ainda precisam dessa densidade energética. Segundo os médiuns videntes, dizem que esse espaço que nós estamos aqui é uma pontinha da casa espírita na espiritualidade. É muito grande, o fluxo de espíritos entrando e saindo é muito grande, com uma determinada restrição. Não é qualquer um que vai entrar. Ah, por quê? Não. Tem espíritos recalcitrantes no mal, que vão estar no ambiente e que vão trazer problema para todos. Esses, na porta, não entram. E se entrarem, vão ser monitorados, porque eles precisam estar aqui para começarem uma influenciação para assim sair daquele caminho. Dizem que a fila, os médiuns que vêm,
a fila é enorme de espíritos aí fora, de toda sorte, querendo entrar ou querendo fazer bagunça, querendo influenciar. Vêm com as pessoas, mas não são permitidos entrar. Espera. Né? Todo um trabalho, todo um processo. Já para a espiritualidade, as casas espíritas são pontos de apoio para os trabalhos de mentores, para os trabalhos dos mais diversos. Assim como existem nas regiões umbralinas, que são periféricas aos orbes, as estações de trabalho, onde espíritos de esferas superiores fazem a gestão dessa estação, que exatamente nada mais são do que pontos onde resgatam espíritos que desencarnaram, passam pela região umbralina e vão permanecer um tempo nessa estação, se tratando, se reestruturando, para depois serem encaminhados para outras esferas. Isso nós não estamos falando de tempo, nós estamos imaginando uma situação, porque o tempo vai ser o de cada um, o que cada um tiver na sua bagagem, na sua obra, certo? E a casa espírita é muito mencionada também nos livros de André Luiz, que verdadeiras expedições saem de nosso lar, vêm para a Terra, fazem parada nessas estações de socorro e depois vêm cuidar de causas individuais. E nessas delegações que André Luiz relata nos livros, vêm padres, vêm bispos, exatamente paramentados da maneira com que os irmãos nas regiões umbralinas vão conseguir enxergar. Se chegar um irmão e começar a falar de espiritismo, ele vai fugir. Não, vai ser o padre que vai falar os termos da igreja, as leis divinas, fazer esse resgate. Então, o trabalho de uma casa espírita é muito amplo, é muito grande. É interessante que se crie laços com essa casa, afinidades com essa casa, sem privilégios, mas as afinidades vão ser trabalhadas para o nosso benefício. O fato de virmos aqui e criarmos uma rotina, você está criando laços com essa casa, com benfeitores, auxiliando quem nos acompanha. E trabalhar na casa da mesma forma. A casa espírita somos todos nós. Todos nós. Podemos contribuir uma ação social, uma melhoria na casa, ou uma campanha. Nós precisamos da matéria. Né? A casa sobrevive com dinheiro também. Né? Funciona como tudo a outra. Mas isso é muito pequeno diante de tudo que ela pode trazer para nós, como espíritos necessitados que somos. Através do passe. O passe, a gente costuma dizer que ele é um benefício gigantesco, mas ele é como uma chuveirada. Tomou, saiu, lá fora vai suar de novo. Esse passe, ele pode ter a intenção de ajuda momentânea, mas ele também precisa de uma constância nas nossas mudanças. Posso vir todo domingo tomar um passe, perfeito, mas como é que está o meu trabalho individual? Como é que estão as mudanças que eu preciso ter na minha vida? Cada um sabe da sua, certo? Só terminando aqui, nós já estamos quase no final. O que os grandes amigos espirituais nos oferecem é de muita valia. Nós precisamos ter essa consciência para o nosso próprio benefício. É muito importante que a gente estabeleça isso como meta na nossa encarnação. Buscar o aprendizado. Eu acho que nós temos a necessidade constante de vigília. O ser humano, nós seres humanos, somos frágeis, nós não conseguimos ficar sem Deus. Nós não conseguimos a caminhada sem a espiritualidade. A gente pede todo dia, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Façamos a nossa parte com o coração e com a fé, que temos sempre muita gente interessada no nosso sucesso. Os amigos espirituais estão sempre ao nosso lado.
que nós tenhamos a coragem e peçamos a Deus para que enfrentemos o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos. Tenhamos a coragem de olhar para nós, enfrentarmos os nossos problemas, somos capazes, admitamos que somos pequenos, não no sentido pejorativo, mas da real situação encarnatória nossa. Nós precisamos saber a nossa condição, pedir ajuda e fazer a nossa parte. Chegou o final, eu agradeço muito a oportunidade, que Deus nos abençoe e que tenhamos um excelente domingo. Que assim seja.